começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos ver a história da Congregação das Bruxas explicada, né, nesse universo de LOL que vocês me pediram lá do universo lúdico. Então, cara, bora lá, um vídeo um pouquinho grandinho, mas acho que vai valer a pena. Eu adoro vídeo sobre histórias, né? Então, cara, bora lá, mas antes de começar, gostaria de pedir pra vocês, por favor, deixar o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação. Assim eu sei que vocês gostam quando reage esse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos. E se você gostar do vídeo, aproveita e compartilha com um amigo, isso ajuda bastante, tá bom? Bora ver. Olhe e ouça. Os deuses despertam. Olha só Estes isso. são os últimos dias do homem. Que trágico. Aí tá bonita, né? Boa noite, cara amiga e amigo do YouTube. Espero que você esteja péssimo. Só pra contextualizar, o nome desse universo de skins é Eclipse. Se trata de uma guerra ancestral entre a Ordem do Eclipse, a Congregação das Bruxas, deuses antigos e Sabugueiro. Porém, existe mais linha de skins dentro desse universo. Eu já expliquei no primeiro vídeo. Se você quiser assistir e descobrir todas as skins, assista. A história é a seguinte: tinham deuses que influenciavam a cultura de uma era antiga. Eles faziam contato com mulheres e davam poderes para elas em troca de devoção. Meu mestre radiante, conceda-me teu poder! Essas mulheres portavam espíritos ancestrais que seriam centelhas divinas desses deuses. A rainha delas, por exemplo, era conhecida como a Coruja Cinzenta ou Coruja Cornífera. Nosso mestre vem na forma de uma coruja cornífera. Que louco! Conheço bem sua voz. Só que a coruja tinha uma irmã e essa irmã decidiu trair os deuses, assassinando o sol primordial e entregando o poder do sol aos homens. Matar o sol, comer da sua carne e matar os deuses. Kayle, como te atreves? Os deuses foram derrotados e uma nova era de Inquisição ocupou a história. Nossas terras estão livres de seus ritos estrangeiros. Por hora. Erguer-te-ás novamente, cavaleira, amaldiçoada por teu sol vazio. Por cima da sepultura dos deuses se espalhou o Bosque do Sabugueiro, lar de dríades, de silfos e outras criaturas feéricas que sempre viveram de forma neutra, abraçando tanto humanos quanto deuses. A história se tornou antiga, depois lenda, depois contos de fada, literalmente, mas as mulheres dos deuses sobreviveram e nunca esqueceram. Eu lembro da queda. Mãos invejosas e amedrontadas nos arrancaram dos tronos. Venham, irmãs das sombras, que as magias antigas nos guiem até o fim. Os deuses nunca morreram de verdade, permanecendo vivos nas suas portadoras, e recentemente eles despertaram. A Ordem do Eclipse e a Congregação das Bruxas voltaram à guerra, e os sabugueiros, neutros, precisam agora se defender dessas ameaças. A história de todo homem acaba em morte. Mas não somos homens e não morreremos. Percebeu a referência aos aspectos de Targon? A Kayle e a Morgana eram as fundadoras da Congregação das Bruxas e eram aspectos de deuses antigos. A Kayle ainda não foi lançada nesse universo de skins, só que a lore revela que ela traiu as irmãs e os deuses, reivindicou o poder do sol para si e fundou uma nova ordem. Os velhos deuses se foram. Minha ordem estilhaçou seus tronos profanos e cruéis. E como a luz do dia e da noite vem da mesma fonte, daí a Ordem do Eclipse. A escolhida do Eclipse. Esse é o título que carrego. Assim começa uma geração Solari, entre aspas, onde oprimem os Lunari, que seriam a Congregação das Bruxas. Uma congregação das bruxas para reconquistar os tronos divinos. E sempre existiu, de forma imparcial nesse universo, o Bosque do Sabugueiro. Seria o equivalente à Clareira Verdejante de Ionia. É um local de poder mágico absoluto, cheio de fadas, cavaleiros valorosos e espíritos singulares, que conviviam muito bem juntos, sendo amistosos, diplomáticos ou beligerantes. Como mostra no conto O Espírito da Clareira, que eu vou explicar mais daqui a pouco. Mas muitas fadas foram mortas por pessoas ambiciosas, e em reação, o Bosque do Sabugueiro deixou de ser tão gentil. Conjuradora da floresta, o que te traz ante mim? Não tenho desavenças com o sabugueiro.
Com o despertar dos deuses antigos, algumas coisas estão acontecendo nessa lore e eu vou explicar agora os personagens e os eventos mais importantes, tá? Não todos. E você vai entender por que existem duas skins para um mesmo campeão nesse universo. A Leona Eclipse, ela é a portadora do manto e dos poderes da Kayle. É como se a Kayle tivesse se tornado o próprio Sol e escolhesse, de geração em geração, um receptáculo para ser o seu aspecto. Nesse caso, a Leona para defender a humanidade contra os deuses antigos e a congregação das bruxas. Ó patrono da luz, ó olhar impassível, conceda tua ajuda àquela que escolheste. E contra o sabugueiro, se for preciso também. Guardião do sabugueiro, não impeça meu caminho. Corto-te em dois se assim precisar. A LeBlanc era uma bruxa da congregação. As bruxas queriam roubar a magia do Bosque do Sabugueiro para ressuscitar os deuses antigos. Porém, foram deitadas na porrada por fadas e uma sílfide roubou a vida, a magia e a identidade da LeBlanc, se tornando a LeBlanc Sabugueiro. Retorne ao pó, LeBlanc! Retorne à terra, conjuradora. Adormeça e renasça. Mais tarde, ela é morta pela Leona Eclipse e renasce como a Garça Negra, uma bruxa predestinada a ser o receptáculo de um deus antigo, o deus Garça Negra. És tu, LeBlanc, retornando de um túmulo raso e anônimo. A Ari era uma fada curiosa e famosa no Bosque do Sabugueiro, que influenciou na criação de vários contos de fadas para os humanos. Só que recentemente, com a corrupção da floresta pelos deuses antigos, ela foi clamada pelo espírito do chacal do crepúsculo, se tornando um tipo de bruxa feérica que alimenta o deus dela com as almas dos homens que ela devora. Pérfida nefasta. Isso! Tua delicada beleza apenas esconde um apetite sombrio. A Morgana é a coruja cinzenta, ou coruja cornífera. Sou vossa rainha! Ela é a matriarca da congregação das bruxas, que vive desde a época que os deuses antigos dominavam o mundo. Ela comanda as outras bruxas na intenção de ressuscitar os deuses antigos, voltar ao poder, acabar com a era dos humanos e começar uma nova era de escravidão. Nossos mestres radiantes se agitam nas profundezas. Que as sepulturas marquem nosso retorno. Ó grande coruja cornífera! Que é isso, Tua cara? hora chegou! Os deuses despertarão. Eu garanto. A Eles não Evelyn querem é um dragões. caso mais particular. Antes da morte dos deuses antigos, uma mulher se deitou com um deus, o Grande Falcão, e nasceu uma semideusa pra não chamar de demônia. Dizem que tem os olhos do meu pai e a língua da minha mãe. Mas as garras são minhas. Esse Grande Falcão, ao que indica, não é confirmado Falcão. ainda, seria o Azir. Na lore do Azir Sabugueiro, fala que ele era um rei druida, com a sua espécie quase extinta e que vivia sob os deuses antigos. Ele montou um exército enfeitiçado à sua imagem e semelhança, incluindo a carcaça de um rei humano cuja história parece bem familiar, na situação de extinção, no caso. Na minha interpretação, como o Azir canônico de Runeterra também é chamado de Falcão Pai, ele seria o grande falcão dos deuses antigos, encarnado num rei, o Deus Rei. Teve uma filha, ele morreu pela Ordem do Eclipse e o Rei Druida teria usado o corpo desse pai da Evelyn para ser um dos soldados de areia dele, no caso, soldado de Sabugueiro. Antes de meu pai ser aniquilado, deitou-se como uma mortal e escondeu a criança. A Evelyn é a pior das bruxas, ela é insaciável. Somente o fim do mundo me satisfará. Eu quero mais. Ela seduz homens para alimentar o pai dela e ressuscitar ele numa nova reencarnação. Socorro! Estou perdida e quase sem vestes. Ajuda-me, combatente. Não desejas brincar comigo? Embeba meu corpo em teu sangue e dá-me poder. Há imenso poder na luxúria dos mortais. Forjarei nossos novos tronos do sangue e dos ossos de milhares de amantes apavorados. Para cada coração inerte, um jovem amante abatido. Cada olho, um tolo que viu a verdade. Minha mãe ficaria orgulhosa. O meu pai
Gosta de assistir. Que isso? A Meu Cassiopeia é a Deus! portadora da serpente prateada. Ela persegue famílias reais humanas, seduz um príncipe, seduz um rei, leva até o jardim dela e lá petrifica as ilusões de autoridade e Essas poder bruxas dos estão muito mortais. Não sedutoras. temo tua picada de víbora. Deverias temer a Ai, minha. cara! A Zaira é a pomba noturna. Uma pomba noturna. Assim como na lore canônica, ela é um amálgama da terra, de argila e vinhas, mais a corrupção do seu deus antigo. A natureza dança sob teus dedos, Zaira. Mostre. A Ashe é a portadora do espírito da cabra negra. Um carneiro negro. Ela vivia numa montanha ao norte e desceu trazendo o inverno consigo. Isso significa que ela acordou o deus antigo dela, o Malphite. E agora, bora conhecer os deuses antigos. O Malphite aparecia para os humanos na forma de uma cabra negra da montanha. Quando ele foi aniquilado pela Ordem do Eclipse, a carcaça dele foi enterrada sob o pé da montanha que ele morava. A essência do deus foi encarnada na montanha e acordada pela Ashe quando ela trouxe o inverno do norte. Velho deus da montanha. Serás grande o bastante? O Warwick era conhecido como o Pai Lupino. Foi morto na própria toca dele, mas ressuscitou graças à Congregação das Bruxas, que roubou parte da magia do Bosque do Sabugueiro, que é a essência dos deuses antigos. O sabugueiro é o portão da nossa tumba. É hora de abri-lo. O Iverne nem foi morto. Ele era encarnado na forma de um totem de adoração e foi deixado esquecido e adormecido. Ele simplesmente foi acordado pela Morgana para cumprir a função dele junto dos irmãos antigos, agora ressuscitados. Desperte! Sou eu, meu soberano, rainha da congregação, assoladora do novo mundo. E o Nocturne foi o primeiro dos irmãos a despertar dos mortos. Ele reencarnou a partir da magia do Bosque do Sabugueiro. Por isso, antes o nome da skin era Nocturne Sabugueiro. Tua confusão é nítida, Lorde Nocturne. Revelarei o teu propósito. A essência dele se misturou à magia do bosque, porque ele já vivia no Bosque do Sabugueiro, e agora a gente pode entender o conto O Espírito da Clareira. Era uma vez um homem humilde que salvou uma fadinha filhote. O Nocturne se manifestou para esse homem e, como agradecimento, selou um pacto. Durante 102 anos, a linhagem da família do homem teria o privilégio de derrubar uma única árvore do Bosque do Sabugueiro no primeiro dia da primavera de cada ano, e com a madeira poderia fabricar somente brinquedos. Nenhuma criatura do bosque faria mal à família, nem mesmo o grande guardião Ecarim, caso eles derrubassem uma única árvore. E esses brinquedos seriam inquebráveis e eternos, resistindo ao tempo e a crianças descuidadas. Além disso, a família deveria viver fora das muralhas de qualquer reino, simbolizando o laço entre as fadas e os seres humanos. A venda dos brinquedos deveria ser somente para suprir as necessidades da família e viverem confortáveis. Os brinquedos se tornaram famosos e muitas pessoas iam até a casa da família de artesãos para comprar esses brinquedos. A bênção do Nocturne foi de pai para filho, filho para neto e neto para bisneto. Rohan é o nome dela. Na quarta geração da linhagem, faltando apenas um ano para concluir o pacto, apareceu um rei pequeno, sem muitas posses ou influência entre os outros nobres, mas ambicioso demais, oferecendo contratar o trabalho do pai do Rohan. Ele negou a oferta, explicou sobre o pacto com o sabugueiro e disse que o rei poderia comprar todos os brinquedos da loja e que depois deixasse a família dele em paz. Não satisfeito, o rei levou todos os brinquedos e disse que voltaria uma vez por mês com sua cavalaria para buscar mais brinquedos e ameaçou tocar fogo na casa da família caso eles não cumprissem com o trabalho. E disse que estava cagando pro bosque porque a magia do sabugueiro não conseguiria atravessar as muralhas do reino dele. Em desespero, o pai da Rohan disse para ela pegar roupas e comida e ir até a clareira do cobre, dentro do bosque. Lá, teus olhos encontrarão uma grande árvore, rígida como uma armadura. Adormece ao pé dessa árvore e o espírito que abençoa a nossa casa te aparecerá num sonho para propor uma troca. Mas cuidado, pois não é um espírito benevolente, e sim brutal. Se tuas palavras não forem sinceras,
Se tua oferta não for justa, ou se o espírito sentir que há sombra em teu coração, arrancará tua alma, e teu corpo nunca mais despertará. Com essas palavras de motivação, ela adentrou o bosque enquanto os pais ficaram esculpindo apressadamente novos brinquedos pro reizinho arrogante. Chegando numa clareira que tinha uma árvore cor de cobre, a Rohan viu várias carcaças de crianças e adultos ao redor da árvore. Além disso, a clareira não emitia nenhum som, nem pássaros, nem folha, nem vento. Ela adormeceu e acordou na calada da noite ao som de um hino. Ela perguntou: "Sois vós o espírito da clareira do cobre?" E o Nocturne respondeu: Que é isso? Era uma língua antiga, anterior mesmo ao bisavô da Rohan, e ela não entendeu. "Faz muitos anos que teu ancestral me prestou auxílio. Perdoa-me, pois o tempo não passa para nós como para vós, e muitas vezes confundo as línguas dos mortais. Sou Nocturne, o espírito que procuras. O que desejas, criança? Quero ouvir tuas palavras, mas não diga mentiras, ou arrancarei tua alma, e teu corpo apodrecerá na clareira como os outros que tentaram enganar uma criatura como eu." A menina explicou a situação do rei ambicioso e o Nocturne respondeu que caso a família dela seja morta, ele prometeria tomar a vida do rei em troca. Então, ela explicou que pessoas só vivem uma vez e que não poderiam retornar dos mortos como o deus Nocturne retornaria futuramente. Ela pensou em algo que pudesse oferecer em troca. Nesse momento, o Nocturne ficou empolgado com a proposta. Ele cravou uma das lâminas bem no fundo do peito da garota, erguendo o corpo dela no ar. A Rohan ficou firme em silêncio, aceitando o destino dela como as outras carcaças ao redor da árvore da clareira. O Nocturne desceu o corpo dela, curou a ferida do peito e disse: "Tuas palavras são verdadeiras, tuas ofertas são voluntárias, e teu coração é bondoso. Este não é o dia da tua morte. Volta para casa e vive a tua vida, pois Lord Brim, o reizinho, nunca mais vos perturbará." Ela agradeceu ao espírito, voltou para casa na beirada do Bosque do Sabugueiro, derrubou a última árvore do pacto e viveu feliz até a velhice, quando adormeceu numa noite e seu espírito se tornou parte do bosque. Quanto ao Lord Brim e sua cavalaria, numa noite todos adormeceram e nunca mais acordaram, se tornando o alimento do deus antigo dos pesadelos, Nocturne. O reino do reizinho foi coberto pelo Bosque do Sabugueiro e a região ficou conhecida como o Bosque do Tenebrário, onde as lendas e contos de fadas dizem que quem visitar o bosque pode encontrar o espírito da clareira por lá. Estaria este mundo condenado? Estou de acordo. E essa não é o fim da história, não é o fim das skins Congregação das Bruxas e o Universo Eclipse. Ainda tem mais bruxas, deuses e fadas para lançar. Talvez agora eu visite Diana. Teu amor perecerá, Diana, e tu restarás sozinha para sempre. Sei do teu segredo, devoradora do sol. A verdade da tua traição. Tua devoção te seduziu, Kael. Uma loucura nascida do amor. Mas é o fim desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like e comenta um próximo conteúdo aqui pro canal. Sejam muito bem-vindos de volta Washington Pinheiro e Rafa Pimenta. E sejam muito bem-vindos os novos Thiago C, Monoyumi e Júnior Reis ao Clubinho Lúdico. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E se você quiser considerar apoiar, é baratinho, velho. Se couber no seu bolso, por favor, nos apoie, que vai ser de grande motivação, tá bom? Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Veja, ancião, este é o mundo. Cara, muito Dói. legal esse vídeo. Eu sei. Cara, muitíssimo legal esse vídeo. Eu não estava imaginando isso, meu Deus. Eu acho as vozes delas, né, muito engraçado, meu Deus. Mas uma lenda, assim, muito interessante, muito legal. E, cara, me choquei em algumas partes aqui, mas achei muito legal, cara.
Teve uma hora que eu achei que ia dar ruim, mas acabou que deu tudo certo, né? Apesar de que a pessoa meio que, né, depois voltou, se recuperou e viveu até a velhice. Achei muito legal, muito interessante, vontade de assistir outros vídeos assim, com histórias explicadas, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos. Aproveita e deixa um comentário aqui pra não saber o que você achou. E também uma indicação de outro vídeo pra gente reagir, tá bom? Um grande beijo pra vocês, até o próximo. Tchau!